Em 2010, a Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Cearense, marcando seu retorno à elite estadual apenas um ano após sua queda. E se você quiser conhecer tudo sobre esta grande conquista do Icasa, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 5 romeiros, porque Icasa tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Juazeiro do Norte é uma cidade do sul do estado do Ceará, distante de 490 quilômetros da capital Fortaleza, e é um dos mais importantes centros de peregrinação religiosa do Brasil, junto com Aparecida em São Paulo e Nova Trento em Santa Catarina, devido à figura de Padre Cícero. Foi nesta cidade que, em 7 de janeiro de 2002, foi fundado o Icasa, time que nutre grande rivalidade com outro time da cidade, o Guarani. Para falar da história do Icasa, é preciso falar de outro Icasa, já que a Federação Cearense não considera o mais novo como o sucessor do mais velho. Em 1963, o empresário José Feijó de Sá funda um clube de futebol com as mesmas iniciais da empresa do qual era dono, a Indústria de Comércio de Algodão S.A., ficando assim Icasa Esporte Clube, time que em 1992 conquistou o título do Campeonato Cearense, um troféu dividido com o Ceará, o Fortaleza e o Tiradentes. Em 1998, o Icasa Esporte Clube decreta falência e some do cenário esportivo, até que em 2002 surge o Icasa com a nomenclatura atual. O Icasa conquistou o título da segunda divisão do Campeonato Cearense em 2003, 2010 e 2020 e da Taça Fares Lopes em 2014 e 2021, garantindo assim vaga na Copa do Brasil. Foi vice-campeão estadual em 2005, 2007 e 2008 e entre 2010 e 2014 acumulou 4 participações na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo seu melhor desempenho em 2013, quando terminou na 5ª colocação, apenas um ponto atrás do último time a subir à Série A. Obteve grande destaque na Copa do Brasil 2009, quando eliminou times como Portuguesa e Confiança, mas caiu nas oitavas de finais diante do Vasco da Gama. Após o rebaixamento estadual em 2022, o Icasa chegou bem perto de voltar à elite, mas em 2023 perdeu a vaga para o Horizonte e em 2024 para o Cariri de Juazeiro. O Icasa de 2010 era treinado pelo técnico Flávio Araújo, vindo do Barras do Piauí e que atualmente treina o Piauí Esporte Clube, e tinha à disposição atletas como o goleiro Mauro Iguatu, vindo do Barbalha do Ceará e que atualmente joga no também cearense Iguatu, os defensores Alain, vindo do Botafogo da Paraíba e que encerrou no Guarani de Juazeiro em 2011, Marcelo Mineiro, vindo do cearense Guarani de Juazeiro e que encerrou no paranaense Rio Branco de Paranaguá em 2014, Thiago Alves, vindo do Fortaleza e que encerrou no Vitória do Espírito Santo em 2022, e Carlinhos, vindo do Barras do Piauí e que encerrou no Botafogo do Rio de Janeiro em 2022. Os meias João Neto, vindo do Maranguape do Ceará e que encerrou no também cearense Uniclinic em 2017, Dodó, vindo do Crato e que encerrou no também cearense Cariri de Juazeiro do Norte em 2022, Guto, vindo do Ferroviário do Ceará e que atualmente voltou a jogar no Icasa, e Júnior Xuxa, vindo do pernambucano Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe e que encerrou no Murici de Alagoas em 2017, e os atacantes Carlos Alberto, vindo do Maranguape e que encerrou no Tiradentes de Fortaleza em 2023, e Acizinho, vindo do Crateús do Ceará e que encerrou no Guarani do Juazeiro em 2022. A estreia do Icasa aconteceu no dia 16 de janeiro de 2010, no estádio Romeirão em Juazeiro do Norte, diante do Arsenal de Caridade, e o Verdão do Cariri venceu por 1-0, gol de Carlos Alberto aos 18 do segundo tempo. Em seguida, jogou no dia 24, na cidade de Trairi, no estádio Barrosão, diante do Trairiense, e mesmo como visitante, o Icasa venceu o Trairiense pelo placar de 1-0, gol de Thiago Alves aos 44 minutos da etapa final. Dia 31, depois de folgar na terceira rodada, o Icasa voltou a campo para enfrentar no Romeirão em Juazeiro o Aracati, e o time alviverde venceu pelo placar de 2-0. Gols de Júnior Xuxa aos 9 do primeiro tempo e Paulo Vitor, vindo do Barras do Piauí e que encerrou em 2016 no União de Itaitinga aos 4 do segundo. Na sequência, jogou no dia 7 de fevereiro, na cidade de Nova Russas, no estádio José dos Santos Neto, contra o Nova Russas. E mesmo na condição de visitante, o Icasa venceu o Nova Russas por 1-0. Gol de Carlos Alberto aos 12 minutos do segundo tempo. Pela sexta rodada, jogo no dia 10, em Fortaleza, no estádio Alcides Santos, diante do Tiradentes, que venceu pelo placar de 6-4. Gols de Vinícius aos 2 e aos 30 do primeiro tempo, Adílio aos 6 e aos 19, ambos na etapa final, e Elano aos 30 e aos 41, ambos no segundo tempo, a favor do Tiradentes, enquanto que a favor do Icasa anotaram Paulo Vitor aos 16, Júnior Xuxa aos 22,
Pantico, vindo do Craque de Goiás, e que encerrou em 2016 no Altos do Piauí, aos 36, todos na etapa inicial. E Everaldo, vindo do Potiguar de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e que encerrou no Araioses do Maranhão em 2016, aos 33 do segundo tempo. O próximo desafio seria no dia 21, no Romeirão, em Juazeiro, contra o Caucaia. E o Icasa goleou o Caucaia pelo placar de 4-0. Gols de Pantico aos 4, aos 12 e aos 21, e um de Acizinho aos 17, todos marcados na etapa final. Dia 27, jogo no estádio Romeirão diante do Tauá, e o Icasa venceu pelo placar de 3-2. Gols de Panda, vindo do Maranguape do Ceará e que atualmente defende o Genos de Rondônia, aos 5 do primeiro tempo, e 2 de Pantico, aos 16 da etapa inicial e aos 14 do segundo tempo, a favor do Verdão do Cariri, enquanto que para o Tauá marcaram Rômulo, aos 12 do primeiro tempo, e Netônio, aos 14 do segundo. Em seguida, jogo no dia 3 de março, no Romeirão, diante do Maracanã, e o Verdão venceu por 4-1. Gols de Pantico aos 23 do primeiro tempo e aos 15 do segundo. Júnior Juazeiro, vindo do Carateús do Ceará e que encerrou em 2022 no Cariri de Juazeiro do Norte, aos 7. E Júnior Xuxa, aos 34, ambos na etapa final, a favor do Icasa, enquanto que para o time da cidade de Maracanaú, anotou Danilo Pitbull, aos 45 do primeiro tempo. Na sequência, jogo no dia 8, em Fortaleza, no estádio Antônio Cruz, diante do Uniclinic, atual Atlético Cearense, e mesmo como visitante, o Icasa venceu o Uniclinic pelo placar de 4-0. Gols de Acizinho aos 27, Luiz Gustavo, vindo do 7 de setembro de Maceió e que encerrou em 2023 no também alagoano Zumbi de União dos Palmares, aos 44, ambos no primeiro tempo, e Panda, aos 29 e aos 42, ambos na segunda etapa. Pela 11ª rodada, jogo no Romeirão, em Juazeiro, no dia 12 contra o São Benedito, e o Icasa venceu por 4-1. Gols de Paulo Vitor, aos 19, Panda, aos 32, ambos no primeiro tempo, João Neto, aos 6, e Acizinho, aos 23, ambos na etapa final, a favor do Verdão, e de Rian, aos 4 da etapa final, a favor do São Benedito. O próximo desafio seria no dia 15, na cidade de Maranguape, no estádio Moraizão, diante do Arsenal de Caridade, e o Icasa venceu o Arsenal pelo placar de 1-0. Gol de Ari Alves aos 50 minutos da etapa final. Em seguida, jogo no dia 20, no Romeirão, em Juazeiro, contra o Trairiense, e o Icasa venceu pelo placar de 4-2. Gols de Dodó aos 7, Júnior Juazeiro aos 42, ambos no primeiro tempo, Carlos Alberto aos 24 e Paulo Vitor aos 39, ambos na etapa final, a favor do Icasa, e de Hugo aos 32 e Iaco aos 37, a favor do Trairiense. Após folgar na 14ª rodada, o Icasa voltaria a campo no dia 29 para enfrentar na cidade de Aracati, no estádio Coronel Virgílio Távora, o time do Aracati. E o placar foi de empate em 2-2. Gols de Jussier aos 23 do primeiro tempo e Clemilson aos 5 do segundo, a favor do Aracati, enquanto que a favor do Icasa marcou o Júnior Xuxa aos 13 do primeiro tempo e aos 16 da etapa final. Na sequência, jogo no dia 4 de abril, no Romeirão, em Juazeiro, diante do Nova Russas, e o Icasa venceu por 5-3. Gols de Acizinho aos 32, Carlos Alberto aos 36 e aos 43, todos no primeiro tempo, Júnior Xuxa aos 31 e Júnior Juazeiro aos 47, ambos na etapa final, a favor do Icasa, enquanto que para o Nova Russas marcaram Zé da Bala aos 19, Cleiton aos 34, ambos no primeiro tempo, e André aos 39 da etapa final. Pela 17ª rodada, jogo no dia 8 no Romeirão, em Juazeiro, contra o Tiradentes de Fortaleza, e o Verdão do Cariri venceu por 2-0. Gols de Carlos Alberto aos 30 do primeiro tempo e aos 27 do segundo. O próximo desafio seria no dia 12, no estádio Moraizão, na cidade de Maranguape, diante do Caucaia, e o Icasa venceu pelo placar de 4-0. Gols de Lima, vindo do Ceará, e que encerrou em 2019 no Pernambucano Serrano de Serra Talhada, aos 15 e aos 26 do primeiro tempo e aos 5 do segundo, e um de Marcelo, aos 32, ainda na primeira etapa. Em seguida, jogo no dia 15, no estádio Moraizão, em Maranguape, contra o Maracanã, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Danilo Pitbull aos 3 do primeiro tempo e aos 39 do segundo, e Peter aos 5 da etapa final, a favor do Maracanã, enquanto que a favor do Icasa marcaram Alain aos 19, Panda aos 33, ambos no primeiro tempo, e Carlos Alberto aos 33 da etapa final. Dia 21, e jogo na cidade de Tauá, no estádio Gerardo Feitosa de Souza, o Gerardão, diante do Tauá, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Rômulo aos 30 do primeiro tempo,
Thiago aos 22 e Robson aos 39, ambos na etapa final, a favor do Tauá. E de Júnior Juazeiro aos 12 do primeiro tempo e aos 4 do segundo, e um de Esquerdinha, jogador do Tauá, marcando contra aos 42, ainda na etapa inicial, a favor do Icasa. Na sequência, jogo no dia 13 de maio, no Romeirão, em Juazeiro, diante do Uniclinic, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Acizinho, aos 5 do segundo tempo, a favor do Icasa, e de Madison, aos 21, ainda na primeira etapa, a favor do Uniclinic. A última rodada se daria no dia 29, com jogo na cidade de São Benedito, no estádio Tarcísio Araújo contra o São Benedito, e as duas equipes empataram em 0-0. O Icasa conseguiu acesso para a primeira divisão cearense e o título da segundona em 2010, ao encerrar o campeonato na primeira colocação com 47 pontos, 11 a mais que o vice-campeão Tiradentes, que também subiu. Ficaram pelo caminho o Uniclinic terceiro com 35, o Trairiense quarto com 29, o Maracanã quinto com 29, o Tauá sexto com 28, o Arsenal de Caridade sétimo com 22, o Nova Russas oitavo com 21, o São Benedito nono com 19, o Caucaia décimo com 17 e o Aracati 11º com 17. O Aracati foi rebaixado para a terceira divisão, mas o Caucaia conseguiu se livrar, pois o Nova Russas perdeu 6 pontos por escalação irregular de jogador e acabou caindo. O Icasa foi campeão com Mauro Iguatu no gol, Alain, Marcelo Mineiro, Thiago Alves e Carlinhos na defesa, João Neto, Dodó, Guto e Júnior Xuxa no meio-campo, Carlos Alberto e Acizinho no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!